Okay, you meditate. We'll talk. Então, vocês podem meditar enquanto a gente fala e responde as perguntas. We got one 4-page question. A gente teve uma pergunta de 4 lados, 4 páginas. I won't read the whole question. We won't read the whole question. Oh, ok. Eu pensei que entendi que a gente ia ler toda. A gente não vai ler toda a pergunta. Basically, the complaint is too much information. Que basicamente a reclamação é que existe muita informação. Okay. 4 noble truths, 5 aggregates, 3 fabrications. São 4 novas verdades, 5 agregados. Se até hoje eu me perdi qual é o outro. 3 fabrications. 3 fabricações. Meu Deus. Meu Deus. My God. So, you're not going to be tested at the end of the retreat? Mas não vai ter uma prova no final do retiro, não vai ter nenhum teste. Okay. Much of the information is already in the book on the Noble Eightfold Path. Muito dessas informações já está no livro O Nobre Caminho Óctuplo. So as you're sitting here meditating, just let the information wash past you. Então, assim que você está sentado aqui meditando, deixa a informação passar por você. And if anything sticks in your ear, that's okay. Qualquer coisa que fique grudado no seu ouvido, aí está ok. However, out of compassion, mas, por compaixão, we will make a diagram. Nós vamos fazer um diagrama. It's in English at the moment, but we'll have it in Portuguese this evening. No momento está em inglês, mas vamos traduzir para o português. So you can get an idea of where everything fits together. Para que você tenha uma ideia como as coisas se juntam, se conectam. Ajahn, que mentalidade devemos manter em relação à noção de progresso da meditação? Quero dizer, como devemos agir para que a vontade de atingir níveis mais profundos de concentração não gere estresse e ansiedade. Quando não temos a sensação de não estar progredindo. Obrigado. Okay, the desire for progress is necessary. Então, o desejo pelo progresso é algo necessário. But as I said this morning, you have to focus it properly. Mas como eu disse durante esta manhã, você tem que focar o seu desejo de uma maneira apropriada. Just ask yourself, what's the next step? Somente pergunte para você mesmo qual é o próximo passo. And then just do that step. E apenas faça isso. And if you're not sure, just focus on this breath, this breath, this breath. Se você não tem certeza, então apenas foque na respiração. Pense, essa respiração, continue voltando para ela. Because often the mind is making progress in ways that you don't detect right away. Porque muitas vezes a mente está fazendo progresso em maneiras que você não consegue detectar. It's like painting a picture. É como se você estivesse fazendo uma pintura ou desenhando. The first sketch that gives the outline can go very fast. O primeiro rascunho, ele dá mais ou menos somente alguns traços do primeiro rascunho, do desenho inicial. But then the little details take time. Mas os detalhezinhos, eles levam tempo. I have a friend who was the wife of a Thai artist. Eu tenho uma amiga que é esposa de um artista tailandês. And she came to look at him in his studio one day. E ela veio visitá-lo um dia enquanto ele trabalhava no seu estúdio. And said, "Oh, you haven't been doing much work today." Ela olhou e disse: você não fez muito progresso hoje. He said, "I've been doing all the little details for 8 hours." Aí ele disse: na verdade, eu estou aqui por horas e horas trabalhando nos detalhes. So sometimes your mind is filling in the details, but you don't see it yet. Às vezes a sua mente está preenchendo esses detalhes, essas lacunas, mas você não percebe. Às vezes sinto meu corpo todo eletrizado enquanto medito. Devo parar essa sensação, entre parênteses, boa, ou posso deixá-la crescer? As long as it feels good, let it continue. Se sentir bem, se sentir prazerosa, então você permite que essa sensação continue. After a while, it will get tiresome. A partir de um certo ponto, ela vai começar a parecer cansativa. At that point, try to find a breath energy that is more subtle. Aí, então, nesse ponto, você tenta encontrar uma energia da respiração que seja mais sutil. Focus on that. Aí você foca nela. Algumas vezes, durante a meditação, eu sinto que eu estou pulsando todo o meu corpo, como se fosse o ritmo, ou no ritmo do meu coração.
eu devo parar isso e focar na minha respiração? Aí, entre parênteses, eu na verdade gosto que eu estou me movendo e eu estou, na verdade, respirando bem devagar. Okay, whatever other rhythms there may be in the body, stay with the breath and stay with the rhythm of the breath. Então, independente dos outros ritmos, de outras coisas que estejam acontecendo no corpo, sempre fique com o ritmo da respiração. Because it's the rhythm of the breath that you can most effectively control. Porque é o ritmo da respiração que você consegue controlar mais eficientemente. Don't try to directly control any other rhythm. Não tente diretamente controlar outros ritmos. For instance, if the heart is beating too fast, Por exemplo, se o coração está batendo bem rápido, don't focus on the heartbeat, focus on the way you're breathing. não foque nos batimentos do coração, foque na respiração. And breathe in a way that's more calming, and the heartbeat will then automatically go down. Respire de forma que seja mais calma, então os batimentos do coração eles vão se ajustar a isso. Qual deve ser o intervalo mínimo entre uma sessão de meditação e as refeições? Okay, you should be meditating while you eat. Então, você deve, na verdade, estar meditando enquanto você come. And continue meditating when you get up. Quando você levanta, But don't go straight for sitting meditation. mas não vá direto para a meditação sentada. Do some walking meditation for a while Faça a meditação andando por um tempo, until you feel that you're alert enough that you can sit down. para que você se sinta alerta o suficiente para que você possa sentar. Because the problem is that while you're digesting your food, most of your blood is going to your stomach. Porque o problema é quando você está fazendo a digestão da comida, o seu corpo está digerindo isso, todo o sangue ele desce para essa região do estômago And there's not much left for your head, e não tem muito sangue sobrando para a cabeça. which is why we tend to get sleepy right after the meal. Por isso que ficamos sonolentos após uma refeição. So do walking meditation for 20, 30 minutes. Então faça a meditação andando por 20 or 30. por 20 ou 30 minutos. Há uma tranquilidade prazerosa quando se chega ao jhana. Como evoluir a partir dali? Deve-se procurar por algo ou esperar que algo surja para perturbar o jhana? Okay, first try to learn how to maintain the stillness. Então, a primeira coisa, você tenta manter essa quietude. And then you can either wait for there is a perturbance in the stillness, Aí então você pode talvez esperar que haja alguma perturbação nessa quietude, or you can bring up a topic that you know that the mind has a problem with. ou então você pode trazer um tópico que você sabe que a sua mente tem problema de lidar. For example, anger or lust. Por exemplo, a luxúria ou a raiva. And see if you can gain any insight into those problems from the quiet mind. Aí então você vê se você consegue ganhar algum tipo de entendimento, algum tipo de insight sobre esses problemas. If you find that no new insights come up, go back to the stillness. Se você perceber que nenhum novo entendimento, nenhum insight aparece sobre esses assuntos, aí então você volta para a quietude, para a respiração. Or if your analysis is getting too abstract, again, go back to the stillness. Ou se a sua analisação, você analisar essas coisas, está se tornando algo abstrato, a mesma coisa. Então você volta para a respiração. But as long as useful insights are arising, you can continue with the contemplation. Mas se for útil, os insights, os entendimentos estão surgindo, aí você continua pensando nesses tópicos. O que devo fazer com a energia que sinto durante a meditação? Okay, if the energy is positive, Então, se a energia for positiva, think of it going through the body, pense na energia se espalhando e atravessando o corpo, so that the entire body feels like it's coordinated. para que todo o seu corpo sinta que ele está coordenado. If the energy seems to be too much, Se a energia pareça ser excessiva, then think of it going out the palms of your hands, então pense na energia saindo pelas palmas da sua mão, the soles of your feet, das solas dos seus pés, or if it's stuck in your head, think of it going out your eyes. ou se está preso na sua cabeça, pense na energia saindo pelos seus olhos. Caro monge Ajahn, primeiro, muito obrigado pelas orientações e pelos ensinamentos. Mesmo com as explicações, ainda sinto dificuldade de lidar com pensamentos inábeis. Eles são como uma obsessão, repetem-se constantemente. Como fazer? Já tentei as técnicas que mencionou. Gratidão.
This requires patience. Temos que ter paciência, isso requer paciência. That technique where you're focusing on the breath, but the unskillful thoughts are there. Essa técnica de você focar na respiração e ter esses pensamentos inábeis ali, And you just leave them there. aí você apenas deixa esses pensamentos ali. Sometimes it takes a while for the thoughts to die down. Às vezes demora um pouco para que esses pensamentos morram. So you just keep saying, okay, I'm going to ignore those thoughts. I will not pay attention to them. Aí você diz, eu apenas vou ignorar esses pensamentos, eu não vou prestar atenção neles. It's like a crazy person coming to talk to you. É como se fosse uma pessoa maluca, uma pessoa louca vindo falar com você. Okay, you have to ignore the crazy person. Você tem de ignorar essa pessoa louca. Even if the crazy person talks to you for a month. Mesmo se essa pessoa fique conversando com você por um mês inteiro. Okay. Eventually they'll go away. Mas chegará um ponto que ela irá embora. The other approach, of course, is to ask yourself what part of the mind likes those unskillful thoughts. Outra coisa também que você pode observar e se perguntar é qual parte da sua mente gosta desses pensamentos. And ask yourself, why do you like it? Aí você se pergunta por que você gosta dessas coisas, desses pensamentos, do conteúdo desses pensamentos. And try to catch it when it goes for those unskillful thoughts again. Aí você tenta pegar a sua mente indo de volta para esses pensamentos de novo. And that's when you'll understand why they keep coming back. Aí é quando você entende por que eles voltam. O prazer da concentração é um prazer sensual? Poderia explicar? Okay, we had this question yesterday, but we'll do it again. Então, tivemos essa pergunta ontem, mas vamos responder de novo. The Buddha makes a distinction between two kinds of pleasure felt by the body. Então, o Buda ele faz a distinção entre dois tipos de prazeres usando o corpo. Okay, the sensual pleasure for the body, of course, is what you touch outside. O primeiro prazer sensual é quando você toca algo fora do seu corpo. However, there's a pleasure that the Buddha calls the pleasure of form. Mas o segundo tipo é o tipo que o Buda chama de o prazer da forma. And that's how you feel the body from the inside. E é como você sente o seu corpo de dentro, sem você tocar fora, algo fora. That's not a sensual pleasure, E isso não é considerado um prazer sensual, even though it can be very intense. mesmo que possa ser muito intenso. And as the Buddha said, this is a pleasure that does not have any drawbacks. Então, como o Buda diz, esse não é um prazer que tem desvantagens. It doesn't require that you harm anyone. Ele não requer que você machuque, cause danos para ninguém. It doesn't make you intoxicated the way sensual pleasure can. Você não fica intoxicado da maneira como você fica com os prazeres sensuais. And it actually allows you to see the mind in action in the present moment. E esse tipo de prazer permite que você veja a mente em ação no momento presente. Jhanas podem ocorrer ocasionalmente ou uma vez atingido pela primeira vez, o nível de absorção será sempre o mesmo. Yes, they can regress. The jhanas can regress. Sim, os jhanas eles podem regredir. So you have to once you attain a level of concentration, you have to work at maintaining it. Uma vez que você atinja um certo nível de concentração, você tem que trabalhar para mantê-lo. The only states that do not regress are the noble attainments, so the stages of awakening. As únicas realizações, níveis de realizações que não regressam são os níveis do despertar. Quando você atinge o despertar. Poderia dar uma rápida explicação sobre os 7 fatores para o despertar e como devem ser usados na meditação? Como essa prática pode ser trabalhada em conjunto com a energia da respiração? Obrigado. Meu Deus. My God. 7 more. 7 mais 7. 7 fatores. Okay. The 7 factors of awakening are mindfulness. Então, os 7 fatores para o despertar é a primeira, mindfulness. Analysis of qualities. Análise de qualidades. Which is basically the work of discernment in analyzing what's going on in the mind. Que é basicamente o trabalho do discernimento na sua mente. Persistence. Persistência. Rapture. Arrebatamento. Calm. A calma.
concentration, concentração and equanimity. e equanimidade. The Buddha often treats these 7 factors as being equivalent to the Eightfold Path. O Buda, na verdade, ele trata esses 7 fatores sendo iguais, equivalentes ao nobre caminho óctuplo. Particularly the parts that deal with discernment and concentration. Particularmente aqueles pontos lidando com a concentração e com o discernimento. Basically, when people's minds settle down, they can settle down in one of 2 ways. Basicamente, quando as pessoas têm as suas mentes se acalmando, se tranquilizando, isso ocorre de 2 maneiras. Some people find that simply giving the mind one thing to think about Algumas pessoas percebem que quando elas são dadas, ou quando elas têm uma coisa só para elas pensar, without having to analyze it, without having to analyze it, sem ter que analisar the mind can esse settle assunto, down. The mind can settle down easily. a sua mente pode se acalmar com facilidade. Other people find, however, they have to think their way back down to stillness. A outra maneira de acalmar a mente para certas pessoas é que essas pessoas têm de pensar o seu caminho para entrar na tranquilidade. One of the Thai Ajahns gives an example. Um dos ajahns da Tailândia, ele dá um exemplo. In some cases, you have a tree you want to cut down. Ele diz assim, mais ou menos, às vezes você tem uma árvore e você a corta. If the tree is in the middle of an empty field, se essa árvore estiver no meio de um campo sem absolutamente nada, you don't have to think too much about how to cut it down. Você não precisa pensar muito o como você vai cortar essa árvore para que ela caia. Just cut it on one side and it falls. Você corta de um lado e ela cai. Sometimes, though, trees have their branches entangled with the branches of other trees. Às vezes uma árvore tem os seus troncos todos enliados e todos presos em outras árvores que estejam ao redor. So you have to use your discernment to cut the right branches. Aí então você tem que usar o seu discernimento para cortar os galhos corretos, And then figure out how to get it to fall between the other trees. para que ele caia no meio daquelas árvores. Now, the 7 factors of awakening are for that second kind of mind. Então, os 7 fatores para o despertar servem para esse segundo tipo de mente. While you're mindful of something, you have to analyze the mind and analyze the breath. Quando você está com mindfulness, usando a sua mindfulness para analisar a respiração ou analisar algum aspecto, algum assunto, And bit by bit, cut away the things that are getting in the way. aí pouco a pouco você vai cortando as coisas que estão no caminho. And then the mind will settle down with rapture, calm, and concentration. Aí a mente se acalma com o arrebatamento e a calma da concentração. Hoje pela manhã ocorreu algo novo durante a primeira meditação. Consegui calar uma vez uma voz em minha mente. Uma voz imperativa, inquisitiva, que falava comigo em terceira pessoa apareceu. Depois disso, me senti leve. Então era apenas eu, minha respiração, os sons da natureza. Gostaria do seu comentário a respeito. Okay, there's really not much to say. Na verdade, não tem muito a dizer sobre isso. Okay. If you find that the voice comes and it helps you calm down, then drop the voice and go straight to the breath. Se você percebe que essa voz vem e o ajuda a se acalmar, aí então você deixa essa voz de lado e você foca novamente na respiração. And then try to maintain that sense of being just you, the breath, and nature. Mas tente manter só apenas essa sensação de ser você, a respiração e a natureza. That's the mind getting into concentration. Essa é a mente entrando na concentração. Tive pensamentos sobre minha vida passada. Parece ter sido a mais recente antes da atual. Imagens insistentes vieram à minha história ficou muito clara diante de mim. Isso teve início de manhã, mas fiquei tendo esses pensamentos desde então. Como posso saber se foi um insight ou é uma fabricação mental? Okay, the important thing is what kind of lessons you gain from these visions. Então, o que é importante é que tipo de lições você aprende dessas visões. Okay. If it helps give rise to a sense of dispassion, se o ajudar a ter uma sensação de despaixão, okay, then that's useful. Então é algo que é útil. Even if the information may not be accurate. Mesmo se a informação não for totalmente correta, the lesson you gain is the important thing. A lição que você aprende, isso é que importa. My teacher had a student one time who had a vision of herself as a queen in a previous lifetime.
O meu professor uma vez teve uma aluna que teve uma visão de uma vida passada que ela foi uma rainha. And we began to notice that she started wearing more makeup, A gente começou a perceber que ela começou a usar mais maquiagem, more jewelry, mais joias, fancier clothes. roupas mais sofisticadas. That's misuse of your vision. Esse é o mau uso da sua visão. We had another student who had a vision one time of how he had been a very poor person in a previous lifetime. E outro estudante teve uma visão que ele foi uma pessoa bem pobre em uma vida passada. He worked as a outcast person in India. Ele trabalhou como essa pessoa fora da sociedade, dessas pessoas... como é que é? Palhas? Pariah, yeah. Ok. Palhas, pessoas palhas da sociedade. He had one handful of grain as his wage at the end of the day. One handful of grain. Ele tinha a mão cheia de grãos. And in his vision, he takes it home to his wife. Aí nessa visão ele levava para sua esposa. He lived in this tiny little shack. E ele morava nessa casinha bem pequenininha. And he said he opened the door and there were children lining the shelves all around the shack. Aí diz que ele abria a porta e tinha crianças em todas as estantes nessa casinha. And they're all crying because they were hungry. E todos chorando porque tinham fome. So he gives the grain to his wife. Aí então ele dá esses grãos para sua esposa. And she says, it's not enough. Aí ele diz para a esposa, não é o suficiente. He got out of that vision. And when the vision was over, E quando a visão acabou, he said, I don't want to be reborn again. ele disse, eu não quero nunca mais renascer. That's a good use of the vision. Então é um bom uso dessa imagem. Na meditação, vi a mente me pedindo coisas. Disse para mim que compre X, Y e Z para mim. Eu disse, ok, depois a gente conversa. Ela insistiu. E eu coloquei a língua no céu da boca e com firmeza pensei, Butô, Butô, Butô. Então apareceu uma imagem, uma pilha de ossos, e depois uma estrada num penhasco, iluminada. Era noite e o fim era longe. E no fim, lá longe, havia um farol lá em cima dessa estrada, que era um morro. Eu voltei para a respiração e a mente percebeu, ou entendeu, que aqueles eram meus ossos de muitas vidas e que ainda temos muito o que fazer. A mente ficou sem graça, envergonhada, e me ajudou a meditar. There's actually a passage in the canon Existe, na verdade, uma passagem no Cânone Pali, where the Buddha says that if you could take all the bones that you have lived, of all the lives you've had for the past aeon, ele diz que você pode juntar todos os ossos de todas as vidas passadas que você viveu, que você teve no último aeon, and if there was someone to look after the pile so that it didn't disappear, então, e se tiver alguém tomando conta desse morro, dessa enorme pilha de ossos, para que ela não desapareça, the pile of your bones would be bigger than a mountain. Essa pilha de ossos será mais alta do que uma montanha. And as the Buddha said, thinking about this should be enough to give you the idea that you want to gain release. Somente pensar sobre isso deve lhe dar uma ideia de que você realmente quer achar a libertação. Participei de um treinamento intensivo com um médico que usou várias técnicas durante 3 dias, 10, 12 e 17 horas por dia. Ao final do treinamento, me senti com muita energia e uma espécie de euforia. Isso me deixou fora de controle. Foi necessário tomar lítio por 1 ano para que eu me estabilizasse. Tenho medo que a meditação possa liberar essa enorme energia novamente. Se acontecer, o que eu faço? Okay, as I was saying earlier, if the energy gets excessive, Então, como dissemos anteriormente, se a energia se tornar excessiva, you think of opening the channels so that it can go out your arms, go out your legs. então você tente abrir esses canais e que ela saia pelas suas pernas, pelos seus braços. These energies get disturbing when there's a place of blockage at some point in the body. Se essas energias elas ficam perturbadas ou existe algum ponto de bloqueio no corpo, So before they arise, try to open up all the blockages you feel in your body. então antes que elas apareçam, você já tenta abrir esses canais de energia pelo seu corpo, So that when an excessive energy does arise, it will flow out easily.
Porque daí assim, quando essas energias fortes surgirem, você já vai ter os canais abertos para que elas possam fluir. Existe alguma prática meditativa de cura corporal? Se não, alguma prática que consigamos sentir os órgãos internos do nosso corpo? Okay, as you're working with your breath, Então, assim que você está trabalhando com a respiração, the breath can be used to bring the other elements of the body into balance. então a respiração pode ser usada para trazer todos os elementos do corpo em equilíbrio. And in some cases, heavy illness can become light. Em alguns casos, alguma doença forte, grave, pode se tornar algo mais leve, mais moderado. And a light illness can disappear. E uma doença mais leve, mais moderada, pode até desaparecer. But the important thing is that it helps you maintain your state of mind even when the disease does not go away. Mas o que é importante é que você mantenha o seu estado mental, mesmo se a doença não vai embora. And that's actually more important. Que isso, na verdade, é o que importa, é o mais importante. Ajahn, tenho várias alergias e intolerâncias alimentares. Com frequência, tenho problemas gastroesofágicos. Como usar a meditação para melhorar minha saúde nesses aspectos? Okay, it is a possibility that sometimes the breath can be used to help in situations like this. Então, é possível que, algumas vezes, a respiração possa ajudar em casos como esse. But most importantly, it gives you some place to focus your awareness when there is pain in the gastroesophageal area. Então, uma coisa importante é que você tenha algo para focar quando você tem dores nessa região gastroesofágica. You can focus on the breath energies that are good in the other parts of the body. Ou então você também pode focar nas energias da respiração que são boas em outras partes do corpo. And that helps you have more patience and endurance when the symptoms come. Aí você aprende, isso ajuda você a ter mais paciência, mais resistência quando você tiver essas dores ou doenças. Gostaria que o Buda fosse mulher para poder nos dizer como chegar à iluminação, tendo que combater, mês a mês, as dores do corpo e da alma que a TPM provoca. O que fazer quando todas as sugestões não conseguem eliminar a perturbação, as dores e sofrimento mental e físico da TPM? I haven't had this problem in this lifetime. Eu não tive esse problema nessa vida. But the principle is the same as when we talked about pain the other day. Mas o princípio é o mesmo, assim como falamos sobre as dores no outro dia. There are various ways of dealing with how you fabricate around the pain that make it even worse. Existem maneiras que você fabrica as coisas que tornam a dor ainda pior. So, notice how you're breathing. Então, perceba como você está respirando. Notice how you're talking to yourself about the symptoms. Perceba como você está falando com você mesmo sobre a doença, sobre o problema. And try to develop a perception that allows you to endure the symptoms Então, without falling for them, without allowing them to take over. Então, você tenta desenvolver as habilidades que você possa ajudá-lo a ser resistente, a persistir. How the symptoms don't take over. Então, você desenvolve as fabricações de maneira que você usa para ajudar você a perseverar para que os sintomas eles não tomem conta de você. And again, think of your mind as being like a committee. Mais uma vez, pense na sua mente como sendo um comitê. There are some members of the committee that are not affected by these symptoms at all. Existem alguns membros na sua mente, nesse comitê, que eles não são afetados por essa doença. Stay with those members of the committee. Aí você fique com esses membros. O karma não é necessariamente negativo, pode ser positivo também, como uma lei de ação e reação. Yes, karma can be positive. Sim, o karma pode ser positivo. You're sitting here in a meditation hall. E você está sentado aqui numa sala de meditação. Someone's fixing food for you. As pessoas estão preparando uma comida para você. The weather's not too hot. O clima não está tão quente. If you don't like it here, you can go. You're free to go. Se você não gosta do que você tem aqui, você é livre, você pode ir embora. This is free. This is good karma right here. Isso é um bom karma, bem aqui.
So learn to appreciate it and make use of it. Então aprenda a dar valor para isso, ao bom karma, e é como usá-lo. The whole point about teaching about karma is, yes, it is possible to create good karma. It is possible to create good karma. Todo ensinamento que estamos falando é que é possível, e na verdade tudo que estamos ensinando aqui é realmente isso, é que é possível criar um bom karma. Yeah. And learn to appreciate the good karma. That when the good karma ripens, learn to appreciate it and make the best use of it. Então, quando o bom karma aparecer, você o aprecia e tente fazer o melhor uso possível dele. Qual o maior conselho que o Senhor poderia dar para que um leigo conquiste mais rápido uma vida digna segundo o budismo? Okay, dignity in life comes basically from two practices. One is the practice of generosity. A dignidade na vida, ela vem basicamente de duas práticas. Uma da prática da generosidade and then this practice of virtue. E da prática da virtude. Okay. Generosity means not just giving material things. A generosidade significa não somente dar coisas materiais, but also includes being generous with your time, mas também ser generoso com o seu tempo, with your knowledge, com o seu conhecimento, with your energy, com sua energia, with your forgiveness, com seu perdão. Okay. And as for virtue is basically a matter of restraint. Sobre a virtude se relaciona com a contenção, é sobre a contenção. In other words, you have an opportunity to do something unskillful, but you say no. Em outras palavras, você tem a oportunidade, a chance de fazer algo que não seja hábil, e você pode dizer, não, eu não vou fazer isso. So, for instance, you decided to follow the precept against lying. Por exemplo, você fez a cabeça que você vai seguir esse preceito de não mentir. And even if you could gain some benefit from lying, you say, no, that's beneath me. E mesmo que você ganhe algum benefício de você contar uma mentira, você se abstém, se contém, você não faz isso. And it's in that restraint that you gain dignity. E é uma questão de força, que você ganha. Você tem que ter uma certa força para você não fazer isso. Years back in America, Sprite, the soft drink, had a commercial. Alguns anos atrás, eles tinham um comercial do Sprite, do refrigerante. It said, "Obey your thirst." Eles diziam, obedeça a sua sede. Okay, that's a life without dignity. Essa é uma vida sem dignidade. Ok. Considerando que apenas para os monges é orientado claramente a castidade e aos leigos, em geral, o sexo ilícito. Quais são as orientações budistas para o casamento? Em especial, quais as orientações para que um relacionamento amoroso não gere perturbações mentais ou atrapalhem o caminho do despertar de si ou do outro? Obrigado. Okay, the Buddha gives two teachings on how to create peace in family life. Então, o Buda lhe dá dois ensinamentos de como criar paz na vida familiar. Peace and mutual respect. Ele diz o respeito mútuo. And it's these conditions that help with your awakening. E essas condições o ajudarão também com o seu despertar. So there's a little bit of math here. Então tem um pouco de matemática aqui. One list has 5, the other list has 4. Uma lista tem 5 e a outra lista tem 4. Okay. So the 5, of course, is the 5 precepts. Os 5, claro, são os 5 preceitos. All members of the family agree. No killing, no stealing. Então, todos os membros da família, eles entram em um acordo que eles não vão matar, não vão roubar. No illicit sex, no lying, no intoxicants. Não vão ter sexo ilícito, não vão mentir e não vão se envolver com intoxicantes ou substâncias tóxicas. And as the Buddha says, if a husband and wife live in this way, aí o Buda diz, se o marido e a mulher, eles vivem dessa forma, seguindo os preceitos, it's like a deva living with a deva. É como se fosse um deva vivendo com uma deva. That way they can live in peace. E assim eles podem viver em paz. The second teaching, o segundo ensinamento, which has four factors. Que tem 4 fatores. One is that you're generous with each other. Um é que você seja generoso um com o outro. The other is that you speak kindly to each other. Outro é que você fale com compaixão, com gentileza um com o outro.
In other words, when you have to criticize the other person, you still show respect to the other person. Ou seja, mesmo que você tenha que criticar a outra pessoa, você mostra respeito. You find the right time, the right situation, the right words. Você acha a hora certa, o lugar certo, as palavras certas. So that even though you have to say critical things, you say them in a way that shows that you still respect the other person. Então, mesmo que você tenha que falar ou criticar a outra pessoa, você fala de uma maneira que você mostra que você não está a desrespeitando. The third was that you help each other in terms of your genuine needs. A terceira coisa é que você ajude a outra pessoa com suas necessidades, algo que seja realmente necessário, algo genuíno que essa pessoa realmente precise. And it's interesting, the Pali word for need there can also mean goal. E o que é interessante é que em Pali essa palavra de necessidade, ela também pode significar objetivo. So if one member of the family wants to attain awakening, the other one is happy to assist. Então, se um dos membros da família quer atingir o despertar, outra pessoa da família, ou ficará feliz de ajudá-lo ou ajudá-la a conseguir isso. In other words, you help each other in ways that are genuinely of help. Ou seja, você ajuda a outra pessoa em maneiras que sejam genuínas, que realmente vão ajudá-la. And then the fourth quality is consistency. E a quarta qualidade é a consistência. In other words, the way you've been treated each other with love in the past, you continue to treat each other that way. Ou seja, a maneira que você tratou outra pessoa com amor no passado é a mesma maneira que você continua tratando essa pessoa. A while back, I watched a French TV show. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um programa de televisão in which a woman was interviewing a man. Em que uma mulher estava entrevistando um outro homem. And she asked him, how does this principle of impermanence apply in daily life? E ela perguntou como esse princípio da impermanência se aplica à vida diária, à vida cotidiana. And he looked at her and he said, it means that if we're lovers, we have to accept the fact that our love will change from day to day. Ele disse, se amamos um ao outro, se somos somos casais, isso significa que temos que aceitar que o nosso amor com o tempo vai diminuir ou vai até acabar. That's a very French explanation of impermanence. Essa é uma explicação bem francesa da impermanência. It's also a misuse of the idea. Também é um mau uso dessa ideia. As the Buddha said, once you're a married couple, you try to be constant and consistent. Quando uma vez que você esteja casado, você tenta ser constante nas coisas que você faz por todo o tempo. And that way the relationship is to benefit for both. E dessa forma, o relacionamento irá beneficiar os dois. Tenho muita dificuldade em manter a fala hábil, pois a conversa, entre aspas, fiada, e a fofoca são usadas como forma de socialização. Se não participo, me sinto não pertencendo ao grupo. O que fazer em relação a isso? Como manter a fala hábil? Okay, you notice the Buddha does not have a precept against idle chatter. Então note que o Buda ele não tem um preceito contra a fala sem propósito. It would be impossible to follow. Seria impossível de seguir este preceito. This is one of those areas where you can engage in a little bit. É um desses preceitos que você pode usar um pouquinho, você pode fazer uso dessa fala sem propósito às vezes. So that the social group can get along. Isso com o fim de que o grupo, que a socialização, que tudo corra bem, que as pessoas se entendam, tem que haver uma certa socialização. It's like grease in a machine. É como se fosse um óleo, uma graxa em uma máquina. A little bit helps the machine work. Um pouquinho de óleo, ele ajuda para que essa máquina não fique enferrujada, para que ela trabalhe corretamente. However, too much can make the machine stop. Mas muito óleo, muita graxa pode fazer que a máquina estrague. So try skillfully to change the topic of conversation to something that's more useful. Então você tenta habilmente mudar o tópico da conversação, para algo que seja útil. You might try starting a book club. Você pode tentar começar um clube de livros, where everybody reads a book and then you talk about the book. Onde as pessoas leem o livro e discutem, falam sobre o livro. It's better than talking about gossip. É melhor do que fazer fofocas.
But try to be skillful in steering the conversation in a more skillful direction. Mas tente ser mais hábil em você desviar a conversação para algo que seja mais hábil. Don't preach to your friends about how gossip is bad. Não fique falando para os seus amigos como a fofoca é algo ruim. But change the topic without their even realizing it. Apenas mude o tópico sem que eles percebam isso. That's skillful speech. Isso é a fala hábil. Existe karma familiar? Exemplo, o alcoolismo. O avô é alcoólico, então seu pai é alcoólico e o filho também vem com o estigma. As mulheres que são agredidas por seus maridos têm filhas, netas e bisnetos com o mesmo problema. Isso é estagnante, é um estigma familiar. Nascemos herdeiros só de nossas ações ou pegamos parte dos nossos antepassados. Okay, we're heir to our own actions, not heir to our ancestors' actions. Então, somos herdeiros das nossas próprias ações e não herdeiros das ações dos nossos antepassados. However, the fact that we were born into that family comes from our own past karma in a previous lifetime. Mas o fato de nascermos em um tipo de família mostra que temos um certo karma para que nasçamos nesta família. People who have similar karma, as pessoas que têm um karma similar, even though it was done at many different times, mesmo que esse karma foi feito em horas, em tempos diferentes, or in different places, ou em lugares diferentes. But if that karma is about to ripen, they tend to be reborn together. Mas se esse karma tem a tendência de querer germinar, ele tende a germinar junto. So that's what's meant in the chant when it says that we are related through our actions. Por isso que nos cânticos dizemos que somos relacionados através de nossas ações. It's because of our own past karma that we are born into a particular family. É por causa do nosso próprio karma passado que nascemos em uma família em particular. Li em um de seus livros uma história sobre o ataque de ursos no Alasca. Aqui não temos ursos, mas temos sequestros, estupros e latrocínio. É legítimo matar em uma situação de ataque como essas para salvar a própria vida? No. Não matar. Não. Okay. The monks are allowed to, if someone attacks a monk, se alguém vier tentar atacar um monge, a monk is allowed to protect himself. O monge é permitido para que o monge se proteja. And even to hit back. Até mesmo dar um soco de volta ou atacar de volta. But not with the intent to kill. Mas sem a intenção de matar. So, if you have to stop someone who is threatening to hurt you or hurt someone you love. Então, se você tiver de parar alguém que está prestes a maltratar você ou alguma pessoa que você ama, you can do whatever injury is necessary. Você pode machucar essa pessoa de qualquer maneira que talvez seja necessária, short of killing. Mas menos matar. O Buda ensina sobre a importância de ter uma família, companheiros, filhos, durante o caminho. Okay, just what I said now, that it's an opportunity to develop virtue together. Então, como dissemos agora há pouco, é uma oportunidade para desenvolvermos a prática, desenvolvermos a virtude juntos. To practice generosity. Para praticar a generosidade. And to practice what we call the 10 perfections. Para praticar juntos também o que chamamos das 10 perfeições. Or mathematics. Mais matemática. I'll give you the list again. There's generosity. Ok, vou dar a lista mais uma vez. Generosidade. Virtue. Virtude. Renunciation. Renúncia. Discernment. Discernimento. Effort. Esforço. Pacience. Paciência. In a family, patience. Não precisa traduzir. Don't have to translate. No. Numa família, paciência, mais paciência. Truthfulness, determination. Honestidade, determinação. Goodwill and equanimity. Boa vontade e equanimidade. O que preciso fazer para me tornar uma budista? Okay, becoming a Buddhist is basically done by the act of what they call taking refuge.
Então, para você se tornar um budista, isso é feito basicamente pelo que chamamos você tomar refúgio. Let's say taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Você tomar os refúgios do Buda, do Dhamma e da Sangha. And basically what this means is that you see what good qualities the Buddha had. E o que isso significa? Significa que você consegue ver as boas qualidades do Buda. The good qualities that are there in the Dharma, in the teaching that he gave. As qualidades que são boas dos seus ensinamentos. And the good qualities embodied by his disciples who gained awakening. E as boas qualidades que são exemplificadas por os seus discípulos nobres que ganharam o despertar. And you want to take those good qualities as a template for your own life. Aí então você deve tomar essas boas qualidades como se fosse um guia, como se fosse um exemplo, um molde para a sua vida. In other words, you try to internalize those qualities, that they become yours. Outras palavras, você tenta internalizar essas qualidades e torná-las suas qualidades. In other words, the Buddha was a person of wisdom, compassion, purity. Então, o Buda foi uma pessoa que possuía discernimento, pureza, compassion, e compaixão, sabedoria e pureza, mais matemática. And that you make up your mind you're going to look for happiness by following those examples, trying to develop those qualities in yourself as well. Então você faz a sua cabeça que você vai tentar seguir, internalizar esses exemplos e tornar essas qualidades as suas qualidades. In other words, have wisdom in your search for happiness. Ou seja, usar a sua sabedoria para achar a felicidade. Have compassion in your search for happiness. Usar a compaixão na sua busca pela felicidade. And try to be pure in your actions as you look for happiness. Você tenta ser o mais puro que puder nas suas ações para achar a felicidade. And that's how you become Buddhist. E assim é a maneira que você se torna uma pessoa budista. Poderia dar exemplos de como ser uma pessoa generosa, além de doações e trabalhos voluntários? O que mais seriam exemplos de atitudes genuinamente generosas? Obrigada. Okay, as I said earlier, generosity is not just a matter of your time and your material possessions. Então, como eu disse antes, a generosidade ela não é apenas sobre seu dinheiro ou sobre o seu tempo. But it's also a matter of sharing your knowledge when that's useful. Mas também é uma questão de dividir o seu conhecimento quando for útil. And being generous with your forgiveness. E ser generoso com o seu perdão. Práticas como Reiki, Lai Chi, Qigong são saudáveis. É inábil me alimentar delas. A acupuntura é uma profissão hábil ou inábil. Ou é inábil tratar e harmonizar as energias estagnantes das pessoas. Elas deveriam fazer isso por si só? Estou atrapalhando algum processo? O Reiki, acho que é Reiki, Lai Chi e Qigong são profissões hábeis. Obrigada. E de ensinar, são profissões também hábeis de ensinar as pessoas. Okay, all these practices are perfectly fine. Então, todas essas práticas, essas profissões estão bem. It's basically different ways of looking after your body. É basicamente uma outra maneira de você cuidar do seu corpo. One thing you have to watch out for is if you become someone who is applying these treatments to other people. Uma coisa que você deve ter cuidado é que se você está provendo esse tratamento para outras pessoas, especially in Reiki and Tai Chi, especialmente no Reiki e Tai Chi, or massage, ou massagens, you have to protect your energy as much as you can. Você tem de proteger a sua energia o máximo que puder. Otherwise, people can suck that good energy out of you. Caso contrário, as pessoas podem sugar essa energia boa de você. So protect your energy as much as you can. Então, apenas se você está trabalhando com essas profissões, você tem de se proteger o máximo que puder. Again, you protect it by working with the breath. Então, e você protege trabalhando com a respiração. And if the energy in your body circulates properly, se a energia da respiração está circulando apropriadamente, it's almost as if it sets up a magnetic field around you. É como se ela colocasse um campo de força em volta de você. That protects you from energies outside. Aí isso o protegerá de energias externas. But even then, it's important if you're giving treatments like this. Mas mesmo assim é importante que quando você dê tratamentos como estes, you have at least 10 minutes between treatments so that you can regather your energy.
que você tenha no mínimo 10 minutos entre os tratamentos para que você reganhe energia. Existe um limite para a ajuda prestada ao outro quando a ajuda interfere no karma do outro. A ajuda em excesso prejudica o karma do outro. This is something that requires a lot of discernment. Isso é algo que requer muito discernimento. You try to help other people. Você tenta ajudar a outra pessoa. But if you find that they can't respond properly. Mas se você ver que com a sua ajuda essas pessoas ou a pessoa não está respondendo apropriadamente, then if you keep on trying to give them help, it actually can be detrimental. Então, se você continuar ajudando essa pessoa, isso na verdade vai ser algo detrimental, prejudicial. In which case, because basically the energy you have is being wasted. Porque o que acontece é que a energia que você tem está sendo desperdiçada. And it could be devoted to other and better purposes. E ela podia ser dedicada para outros propósitos mais benéficos. This is where equanimity is called for. Aqui é quando necessitamos ter equanimidade. Quando não podemos ajudar. É possível alcançar o Nirvana com apenas uma vida de prática ou são necessárias várias vidas dedicadas a este propósito? O quão perto o Senhor já está? Muito obrigado pelo conhecimento transmitido. Okay. Monks are not allowed to talk about how far they are. Então, os monges eles não podem falar o qual nível que eles atingem ou onde eles estão na prática. Okay. As for your own practice, sobre a sua prática, you don't know if this is the first lifetime you've started this. Você não sabe se essa é a primeira vida que você começou a praticar. You may have already devoted many lifetimes already. Talvez você já dedicou várias vidas à prática da meditação. Otherwise, why would you be here? Ou por que você estaria aqui? There's so many things you could doing during Carnival this year. Tem outras coisas que você poderia estar fazendo durante o Carnaval este ano. But you want to practice. Mas você quer aprender a praticar. So it's a sign you already have some background. Então é sinal de que você já teve algum histórico, alguma chance, algum encontro com a meditação, com a prática. So don't count the lifetimes. Não conte as vidas. Just keep working. Apenas continue trabalhando. Qual é a visão do Buda sobre regressão? Você acha que pode nos ajudar a entender melhor nosso karma e lidar com ele mais sabiamente? Okay, the Buddha doesn't encourage you to try to figure out what happened in a previous lifetime. Então, o Buda não encoraja você ou ninguém para você tentar ver o que aconteceu numa vida passada. The basic principles of karma hold whether you know about previous lifetimes or not. O princípio básico do karma, tanto se você sabe ou não de vidas passadas. In other words, even if you have some regression practice. Ou, em outras palavras, mesmo que você tenha alguma prática em regressão, você já tenha feito. One, you don't know if the information is true. Você não sabe se essa informação é correta. And two, it can't give you a total it can't give you total information about your karmic bank account. E não pode lhe dar uma informação completa sobre o seu karma do passado. So just stick with the basic principles that whatever comes up, you will try to deal with it as skillfully as you can. Então, fique com os princípios básicos. Qualquer coisa que surja, qualquer coisa que surja, você tenta lidar com isso o mais hábil possível. É um pensamento inábil querer construir uma família. É um pensamento inábil também querer se separar do marido ou da esposa e se dedicar completamente à prática. There's no need to get a divorce. Não há nenhuma necessidade de pedir um divórcio. Even in Thailand, where a wife decides that she wants to become a nun, or husband decides that he wants to become a monk. Mesmo na prática e na Tailândia, mesmo se a esposa ou o marido eles decidem que eles querem se tornar uma monja ou um monge, they don't get divorced. Eles não se divorciam. As for wanting to start a family, that's purely optional. A questão de começar, iniciar uma família é uma questão opcional. Okay. The one principle I've noticed, though, princípio que eu notei, no entanto,
if you decide that you do want to leave the family, é que se você realmente decide que quer deixar da família, if there are children, wait until the children are grown. se existem crianças, espere que as crianças estejam crescidas. It is possible for people to practice together, couples to practice together. Então, é possível que os casais pratiquem juntos, se quiserem ficarem juntos. So the divorce would not be necessary. Então, o divórcio não seria necessário. And if it's only one side wants to practice, Se apenas um lado que quer praticar, try to come to an agreement where the spouse lets you go. você tente entrar em um acordo a que ponto você pode ir e praticar. Se uma pessoa tem um vício muito forte, mas se a pessoa teve um vício muito forte, mas está abstinente há muito tempo, pode-se dizer que ela ainda é doente? Ou o fato de criar uma mente livre dos alteradores de ânimo já torna a pessoa livre desse assunto? Por exemplo, o alcoólico em recuperação ou dependente químico em recuperação, mesmo limpo. É sempre doente? Dizem que é incurável mesmo assim, mas eu penso que é ruim pessoas que têm esse estigma. Por isso, criar um devenir ruim para a pessoa. Por isso, cria um devenir ruim para a pessoa que mudou de vida. Pode comentar? Okay, just one more comment on the last question. Divorce, divorce in and of itself is not necessarily unskillful. I know. Desculpa, mais um comentário sobre a última pergunta. This is not unskillful. It's not necessarily unskillful. Okay. O divórcio não é necessariamente inábil se a pessoa quiser se divorciar. In Buddhism, marriage is not a holy sacrament. E no budismo, porque no budismo o casamento não é algo holy, não é uma coisa sagrada, é algo sagrado. It's simply an agreement. É apenas um acordo. Okay. As for the recovered alcoholic, agora sobre a outra pergunta a recuperação do alcoólatra. From the Buddhist point of view, the person is not still sick. Do ponto de vista do Buda, quando essa pessoa não está doente. But as with everything, you have to beware of falling back. Então, do ponto de vista do Buda, essa pessoa não está doente, mas você sempre tem que ter cuidado para alguma regressão, alguma regressão. If you know you've had that problem in the past, you have to be extra careful around it in the future. Se você já teve esse problema no passado, você tem que ter um cuidado extra no futuro. De onde Buda tirou sua fonte de estudos? Livros, suttas? He learned from his own practice. Ele aprendeu da sua própria prática. He had to experiment with many different ways. Ele teve que experimentar de várias maneiras diferentes. Until he found the path on his own. Até que ele achou o caminho sozinho, por si só. It was because he was such an honest person that he was able to find the path. Mas porque ele foi uma pessoa incrivelmente honesta, que ele conseguiu achar o caminho. And in the same way, we have to use our own honesty as we look at our skillful and unskillful actions. Da mesma maneira que nós temos de ser muito honestos com nós mesmos para definir aquilo que é hábil em nossas vidas e aquilo que não é hábil. And it's this quality of being observant and being truthful. E são essas qualidades de ser observador e ser honesto that enabled him to awaken. Que o permitiu despertar. And that he said that he would look for in any potential student. E ele disse que são essas duas qualidades que ele procura em um aluno potencial, alguma pessoa que vá ser o seu aluno. So when we take refuge in the Buddha, we also take refuge in our own honesty and our truthfulness and our powers of observation. Então, quando tomamos refúgio no Buda, também tomamos refúgio nessas qualidades, tentamos fazer essas qualidades dentro da gente, sejam honestas, sejamos honestos, observadores. Being observant. Truthfulness, honesty. Honestidade, observadores, tem uma faltando. Truthfulness, honesty. Yeah. Okay. That's it. São duas. Honestidade e ser observadores. Okay. Okay. See you tonight at 8. Ok, nos vemos às 8.